Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: é perfeito e poderoso para também refrear todo o... Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu... Veja também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também é é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra dita nessa noite. Fala aos nossos corações. Ó Pai, nos conduz, nos dá uma revelação, um ânimo, um entusiasmo. Ó Pai, fala em nossas vidas. Faz isso nessa noite. Clamamos por uma nova experiência na tua presença. Que o teu Espírito Santo esteja sobre minha vida para pregar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, amados, em nome de Jesus. Dando continuidade na última mensagem pregada, onde falamos aqui sobre o poder que há na língua, né? E o poder das palavras, e a necessidade que nós temos de controlar realmente a nossa língua, como termos sucesso na vida pessoal, para alcançarmos nossos objetivos. E, amados, esse texto, ao falar sobre o freio, o leme, ele também nos lembra de uma seguinte situação: é que um cavalo desgovernado, ele pode ferir e machucar muita gente, se ele não tiver um governo, se ele não tiver um freio. Um navio desgovernado, ele pode também naufragar, ele pode bater num iceberg, numa rocha, e também provocar acidente, e pode ferir muita gente. Isso acontece quando não se tem o domínio do leme e o domínio do freio. A mesma forma acontece com a língua. Se não temos domínio da nossa língua, as nossas palavras, de alguma forma, pode trazer estrago na vida de muita gente, não apenas na nossa. Há uma responsabilidade em se falar. Uma autoridade, alguém que está em eminência, se essa pessoa fala, no momento que ela fala, ela exerce uma influência sobre os demais. O presidente da República, quando ele fala, há um peso nas suas palavras. Ao ele falar algo, de alguma forma, toda a nação acaba por sentir os efeitos. Um juiz, ao julgar uma causa, dependendo da instância que ele está, no momento que ele profere uma palavra, uma sentença, aquilo vai provocar um impacto na vida de muitas pessoas realmente. Queridos, da mesma forma, um pai, ao proferir uma palavra em direção ao seu filho, ele provoca assim um impacto gigantesco na vida daquela criança, na vida daquele adolescente. Há uma necessidade realmente de controlarmos as nossas palavras, de controlarmos a língua. Mas isso, de alguma forma, foi pregado na segunda-feira sobre essa necessidade a nível pessoal. Mas hoje eu queria, assim, nos aprofundarmos com relação à palavra, no que diz respeito à fé, no que diz respeito realmente em fazer a obra de Deus, de realizar os propósitos que Deus colocou diante de nós, através da palavra. A palavra, sim, ela tem a ver com fé. Por quê, amados? Porque hoje nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. E nesse sentido, deixa eu dizer aos irmãos, a fé, ela nos leva a uma determinada situação que, apesar de transmitir horror, apesar de transmitir derrota, apesar daquela situação transmitir enfraquecimento, aquela situação transmitir medo, amados, a fé
faz a gente enxergar aquilo de outra forma, e em vez de aquilo nos amedrontar, aquilo nos jogar para baixo. Pelo contrário, apesar de vermos aquela situação, a fé nos leva a declarar beleza naquilo que é feio, naquele horror. A fé nos leva a declarar vitória naquilo que parecia derrota. A fé nos leva a declarar uma palavra de força em frente à fraqueza, e em frente ao medo, realmente coragem. A fé faz isso, amados. A fé, ela nos leva a ir além do que a nossa vista enxerga. Quando eu olho para Davi está diante de uma situação onde todos os guerreiros de Israel contemplam o gigante Golias e vê ele como invencível. Olho para ele e vejo como um adversário no qual é impossível de se enfrentar. Mas Davi, ao olhar para ele, ele vai chamar ele de incircunciso. Em nenhum momento na Bíblia tu vai ver Davi chamar Golias de gigante. Ele não olha para Golias e chama ele de uma pessoa grande, de um inimigo poderoso, mas ele chama ele de incircunciso, que quer dizer o seguinte, que todo judeu era circuncidado como forma de demonstrar a aliança dele com Deus. Era um símbolo, era uma aliança. Todo judeu, 8º dia, o filho era circuncidado, como forma de demonstrar a aliança dele com Deus. Quando ele olha para Golias, diz: olha, ele é um incircunciso, ele não tem aliança com meu Deus, mas eu tenho aliança com Deus. Ele tem essa percepção. Ele vai encarar o Golias, ele vai encarar aquele grande gigante, e ele vai abrir a boca e vai dizer uma palavra de fé, porque Golias olha para ele, está 40 dias pedindo um guerreiro. De repente Israel manda um menino. Esse menino vem com um pedaço de pau, que é um cajado. Ele vem com pedra na mão, e aí Golias olha e menospreza ele. Realmente parece que Deus diz assim: eu vou te humilhar, Golias. Tu pensa que é o quê? Eu vou mandar um menino, e esse menino vai te derrubar. Aí Davi chega diante dele e diz assim: olha, tu pode vir contra mim com espada, tu pode vir contra mim com escudo, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. E ele vai dizer mais: ainda hoje te ferirei e cortarei a tua cabeça, e darei o teu corpo às bestas feras do campo, e todo mundo saberá que há Deus em Israel. É essa visão. Ele viu o impossível, mas ele não era movido pela vista, ele era movido pela fé, que fez ele falar essas palavras. Amados, tem algo interessante na criação. É porque quando eu abro Gênesis capítulo 1, começa assim, contando a história de que a terra era sem forma e vazia. Ela realmente estava num estado caótico. E havia escuridão sobre a face das águas. Era algo tenebroso, algo escuro. Havia apenas água. O estado da terra era caótico realmente. E na descrição que Deus, na revelação que Deus deu a Moisés, ele vai descrever a terra dessa forma. Mas em meio àquela situação, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor pairava sobre as faces da água, sobre a face do abismo. O Espírito do Senhor estava sobre a terra naquele instante. Apesar daquela situação, o Espírito de Deus estava sobre a terra. Aí começa a criação. Sabe o que acontece? Deus viu aquilo. Deus viu que a terra era sem forma e vazia. Deus viu que havia escuridão sobre a face da terra.
Deus viu o grande abismo, Deus viu aquela situação, mas aí abriu a boca e disse: haja luz. Amados, é isso. Tu pode ver o que for na tua frente, mas Deus te escolheu para liberar uma palavra de bênção, uma palavra de luz, uma palavra de vitória. Amados, nós não somos movidos por vista. Se nós enxergarmos a partir da nossa visão carnal, a partir da nossa vista algo, e abrir a boca para confirmar a situação, tu perde o teu poder. Mas amados, não importa o que aconteça, sabe, quando eu vejo assim, a primeira coisa é que se há um caminho para agradar o coração de Deus, amados, só é apenas a fé. O próprio escritor dos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, amados, não dá para agradar a Deus sem fé. Precisamos ter essa compreensão. E queridos, nós precisamos praticar a fé. Uma vez uma esportista de elite, ela tinha já participado de algumas competições a nível nacional e com relação à maratona, e ela se congregava numa igreja e, não conformada com a sua vida espiritual, ela foi conversar com o seu pastor e disse: pastor, a minha vida espiritual ela não está bem, eu me sinto desanimada, eu me sinto assim fraca, a minha fé realmente, sabe, está morta. Eu queria de alguma forma reavivar a minha fé. Eu queria que ela fosse assim, sabe, acesa novamente. Aí o pastor vai dizer para ela: minha irmã, a senhora é uma atleta de elite, não é isso? É, pastor, graças a Deus. Inclusive, eu estou indo muito bem, tenho participado de competições a nível nacionais e tenho ganhado muitos prêmios realmente. Estou sendo cotada para ir para a Olimpíadas, representar nosso país, e eu estou realmente muito feliz. Aí ele disse assim: quantas horas você pratica? Ela disse: olha, pastor, é o seguinte, eu treino 4 horas por dia. 4 horas por dia, mas isso todo dia, inclusive no domingo, por isso que eu só venho à noite, não tem como eu vir de manhã. Todo dia eu tenho que praticar, todo dia. E você come qualquer coisa? Não, pastor, eu tenho uma dieta muito balanceada, não posso comer qualquer coisa. Realmente eu tenho uma disciplina muito rígida com relação à minha alimentação, muito rígida. Parabéns, minha irmã, pela sua disciplina, parabéns realmente. Agora vamos ver como é que está a sua vida espiritual. Quantas vezes a senhora ora na semana? Pastor, de vez em quando, assim, uma vez na semana, mais ou menos. Você não consegue orar todo dia? Não. Você não ora 1 hora por dia? 1 hora, pastor, não consigo. Nem todo dia eu oro. E você jejua, tem o hábito de jejuar? Não, pastor, eu não jejuo, nem sei o que fazer. E quando é que você busca a Deus? Olha, pastor, de vez em quando eu venho na igreja assim, e aí apenas isso. Aí o pastor disse: minha irmã, está aí. Da mesma forma que a senhora tem uma disciplina com relação ao seu corpo físico, para que ele esteja realmente apto para grandes atividades, a senhora não tem uma disciplina com relação ao seu corpo espiritual, e ele não está apto a nenhuma atividade espiritual. Como é que você está? Você está, todo dia você tem uma disciplina espiritual? Todo dia você ora? Todo dia você lê a palavra? Todo dia você tem um encontro realmente com Deus? Você exercita seu espírito? Você tem buscado realmente a Deus? Você é meramente nominal? Você é meramente nominal.
Porque caso aconteça dessa forma, queridos, nós não vamos poder ter fé, não vamos poder ter autoridade, não vamos poder ter ânimo. E nesses últimos dias, queridos, mais do que nunca, a grande questão hoje eu ouvi uma certa vez um autor dizer assim, que o contrário de coragem não é covardia, mas sim é comodismo. Comodismo. Não se tem coragem para mudar, não se tem coragem para sair da zona de conforto, não se tem coragem para ir adiante, não se tem coragem para orar mais, não se tem coragem para se aprofundar no conhecimento bíblico. Realmente nós nos acomodamos e isso provoca, amados, um desânimo espiritual. Mas Deus está nos chamando, amados, para não andar mais pela vista. Deus está nos chamando, queridos, para exercitarmos a nossa fé, para ir adiante, queridos, mesmo olhando tudo à nossa volta, dizendo que não dá, tudo dizendo que nós não podemos. Abre a tua boca e diz: não, nós vamos conseguir, nós vamos adiante, aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Amados, essa nova perspectiva é necessária para exercitarmos a nossa fé. Digo a vocês, eu me lembro que na minha chamada ministerial, Deus, desde a adolescência, vinha falando comigo. Na minha infância falou comigo com relação a uma chamada ministerial. As coisas acontecem, às vezes a gente quer fugir, as coisas querem sair do nosso controle. Mas teve um período assim que foi marcante, porque eu saí da onde meu pai pastoreava e fui morar numa outra cidade. No caso, eu passei no concurso interno da empresa e me transferi para outra cidade. Aí nessa outra cidade, eu fui me congregar numa igreja, grande amigo, e ele me chamou e disse: olha, eu tenho uma igreja para te pastorear, pastoreia essa igreja, vai lá. E esse pastor realmente foi um pai para mim, arrumou casa para mim, não tinha como dizer não, eu tive que ir, e eu fui, e realmente foi uma experiência grandiosa, porque Deus queria me mostrar assim uma nova forma de enxergar. Porque eu chego lá, tinha umas 50 pessoas se congregando, mas naquele domingo não tinha quase ninguém na igreja. Eu olhei, era uma congregação assim no subúrbio da cidade. Eu olhei, e aí queria me dar assim uma vontade de fugir do barco. Olhei assim, o que eu estou fazendo aqui? Em casa orando, antes de ir para o banco, acordava cedo, orava, pedia uma direção de Deus, e Deus começou a falar comigo sobre fé. Deus começou a falar comigo sobre fé. Tu tem que começar a ter uma nova visão daquela igreja, tu tem que começar a enxergar diferente as coisas. E eu chegava naquela igreja, amados, na terça tinha culto de criança, eu ia, contava história para as crianças, desenhava com elas no chão, e ficava lá com as crianças. Quarta-feira de oração, ia de novo. Quinta-feira eram os obreiros que ensinavam, e eu ouvia os obreiros. Sexta-feira era eu que pregava, era o culto de ensino local, pregava para eles. Domingo de manhã ia para a escola dominical, domingo à noite, de novo grande culto. Aí eu olhava, Deus começou a brotar em mim uma ideia de fé. Comecei a chegar na igreja. Na quinta-feira, invertia o púlpito estava cheio dos obreiros que me ensinaram, né? Os obreiros. Aí tinha uma irmã que morava perto da igreja, assim do lado, e tinha um porteiro. O porteiro parece que já passou para o Senhor. Era uma figura esse porteiro. Sentava lá, só os dois aqui, e tinha uns 8 aqui atrás. Era isso o culto de quinta. Aí o obreiro ensinou, pregou.
Aí eu pegava aqui, amados, que culto maravilhoso, se levanta a multidão, amados. Aí a irmã olhava para trás, só tá o irmão Zé lá no fundo, olhando, se levanta a multidão e tal, os irmãos aqui, vamos orar, amados, que culto maravilhoso, Deus já está fazendo seus milagres, né? Glória. Aí eles olhavam para o outro. Na terça-feira, sentava com as crianças, 7 crianças, 8 crianças, só tinha Elisa, deveria ter uns 2 anos de idade, Elisa. E aí sentava com elas lá, tudo. Amados, a igreja está lotada de criança, que bênção. Aí tinha um grupinho, assim, só uma rodinha aqui no meio. Eles começaram a me olhar assim meio esquisito, né? Que eu não falava com a realidade. E eu tive uma experiência naquele lugar. Um dia eu estava, aquela rotina de banco, vai almoçar, almoça, come. Aí eu deitava do lado da cama, no chão gelado, e ficava lá, botava o relógio aqui, era 15 minutos. Aí levantava tudo, já partia, pegava o carro e ia embora. Era isso que eu fazia, a rotina era essa. Aí ficava aqui. Aí nesse dia, eu estava lendo um livro que falava sobre fé. E essa experiência me marcou muito, porque eu lia que se disser esse monte, ergue-te, lança-te no mar, assim vos será feito. Aí eu li aquilo, aí eu fiz uma oração assim, coloquei a Bíblia em cima da cama e eu fiquei deitado assim. Levantei meu dedo e disse assim: Bíblia, se levanta e cai aqui em cima do meu peito. E aí, queridos, quantos acham que a Bíblia se levantou e caiu? Alguém aí? O pessoal não tem fé. Amados, a Bíblia nem se mexeu, não deu nem um ventinho, nada. Aí eu aqui deitado, aí se levanta, vai, veste a camisa, pega o carro e vai embora para o banco e tudo. Eu não sei se passou uns 2 dias, 3 dias. Lá vai eu de novo, me deito do lado da cama. E aí, queridos, eu estou aqui deitado do lado da cama. Aí, de repente, a Elisa fala no quarto. A Elisa sobe na cama e dá um pulo. Quando ela pula, a Bíblia voa e cai no meu peito. Aí eu me espantei. Que isso? Meu Deus, que é isso? Eu olhei, era a Bíblia. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar mesmo. Eu vou ter que falar. E aí, amados, a partir daquele momento eu comecei a falar. Aí eu disse assim: irmãos, é o seguinte, nós vamos batizar nesse ano 50 pessoas nas águas. Aí os irmãos olharam, aqui não tem 50 pessoas se congregando, a gente vai batizar 50? Eles olharam para o outro. Nós vamos batizar 50, amados. E aí, amados, vocês nem sabem, é 50, hein? Até o final do ano. Era março para abril. Eles olharam assim para mim. Lá na igreja todo mês tinha batismo. Aí eu fui na gráfica, mandei fazer uma cédula. Estava escrito 50 almas batizadas. Era uma cédula 50, igual uma cédula de R$50. Aí eu fiz essa cédula e aí distribuí para os irmãos: nós vamos batizar quantas almas? 50, balance aí. E aí balançava. Não tinha data show, não tinha nada, né? Mas aí, balance aí, amados. Olha, não esqueça, põe na tua Bíblia aí, quantas almas nós vamos batizar? 50. Eu comecei a falar realmente, amados, aleluia. E aí, queridos, quando chegou em novembro, dezembro, eu ia viajar para Belém, era o último batismo, era dezembro no ano. Aí eu disse: irmãos, nós vamos antecipar o nosso batismo, nós vamos fazer o batismo em novembro, viu? Eu vou ter que viajar, nós vamos fazer em novembro. Era agosto assim. E aí eu tinha feito um cálculo, tinha 9 pessoas para batizar. Agosto, 9. Aí eu olhei,
Amados, quanto nós vamos batizar? 50, hein? É 50 em nome de Jesus. Fique de pé. Cadê a nossa cédula? Balance aí. Vamos orar, Senhor. Nós acreditamos em Ti. 50 almas serão batizadas. Quando chegou em novembro, amados, nós fomos batizar. Eu me lembro que a gente foi lá para a propriedade da igreja. Estava vários distritos da cidade, uma cidade grande, vários distritos. E nós estávamos naquela noite, naquela tarde, com 42 pessoas para descer as águas. Aí eu me lembro que eu estava na piscina, eles queriam tudo se batizar comigo, né? Os outros pastores aqui, não, eles querem o pastor aqui, não vá lá. E aí as outras congregações já tinham enviado, parece que a gente batizou em 60, 42 eram da igreja. Não, a gente quer se batizar com o pastor, e eu batizei. Amados, a gente não tem como fazer a obra de Deus pela vista, não vai. Se tu for fazer pelo que tu enxerga, não vai. Nós fazemos pela fé. E para isso tu tem que falar. Tu tem que falar mesmo, sabe? Fala, sabe? Abre a boca, não para dizer, sabe, que não vai dar, não para falar segundo a realidade, mas abre a tua boca para falar segundo uma dimensão de fé, sabe, amados? Faz assim. Às vezes eu me encontro com irmãs, amado, já acabou o nosso tempo. Às vezes eu encontro com irmãs e diz assim: irmã, como é que está seu esposo lá, minha irmã? Já entregou a vida a Cristo? Aí ela diz assim: pastor, só se for pela fé, né? Essa fé não abre a boca para falar uma coisa dessa, né? Amados, é uma nova visão. Eu acho bonito, é porque o apóstolo Paulo diz assim: olha, nós não andamos por vista. Aí uma ideia de movimento, de progressão. Quem anda está progredindo, né? Nós não andamos por vista, nós não progredimos, nós não caminhamos, não é pela vista, não é, mas sabe, pela fé, é pela fé, é assim, amados. Fique de pé nesse momento, aleluia. Aquilo que tu fala, amados, acredita, repercute no mundo espiritual, sabe? Quando tu fala algo com fé, e eu quero te dizer que a fé não é aquela questão mental, sabe, amados? Não é aquela figa, não é aquela ideia assim, não, aquela ideia da palavra positiva, vai dar certo, não é isso, amados, não é isso que é a fé. A fé, ela tem a ver com acreditar na palavra de Deus. Tu fala a palavra, tu vive a palavra, sabe? Tu acredita na palavra, aí tu abre a boca e fala, e vai acontecer, porque é isso que é a fé.